Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ônibus é apedrejado e região central do Rio de Janeiro tem acessos fechados depois de tiroteio. Na Europa, temperaturas recordes no verão já causaram mais de 1.000 mortes no continente. E a vitória do Palmeiras, que colocou o time de volta na liderança do Campeonato Brasileiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Noite de violência na Lapa, região central do Rio de Janeiro. Um homem foi morto durante um confronto entre policiais e traficantes no bairro. O Leonardo Aki traz as informações agora pra gente. Oi, Léo, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, os principais acessos ao bairro ficaram fechados durante quase 2h30. Agora, segundo a polícia, agentes da delegacia da região tentavam prender Emanuel Ramos de Oliveira, mas foram atacados por traficantes fortemente armados. Houve tiroteio e o suspeito morreu no local. Criminosos espalharam barreiras pelas ruas e colocaram fogo para impedir a circulação. Algumas pessoas que passavam pela região ficaram no meio dos disparos. Um ônibus com passageiros foi apedrejado. Agora, o Emanuel tinha 20 anos e 16 passagens pela polícia. Salce. Obrigada, Léo, pelos detalhes. O Supremo Tribunal Federal criou uma comissão para discutir o impasse entre a União e os estados em relação ao ICMS dos combustíveis. A comissão vai apresentar propostas para minimizar a perda de arrecadação estadual. E o Alessandro Saturno tem os detalhes para a gente. Oi, Alessandro, boa noite. Oi, Salce, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, essa comissão ela terá representantes da União, dos estados, dos municípios, do Congresso Nacional e também do Tribunal de Contas da União. A primeira reunião dessa comissão está prevista para ocorrer no mês que vem. O prazo para a conclusão dos trabalhos é o dia 4 de novembro. A criação desse grupo é uma determinação do ministro Gilmar Mendes, relator de 2 ações sobre o tema. Até agora, 11 estados reclamaram da nova lei que tornou essenciais produtos e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Isso limita a cobrança do ICMS, Salce, em 17%. Boa noite, Salce. Volto com você. Obrigada, meu querido. Boa noite para você. Olha, por enquanto, a vantagem do etanol só acontece em Mato Grosso e São Paulo, mas com a redução do ICMS dos combustíveis em 16 estados e no Distrito Federal, mais tanques pelo país devem voltar a ser abastecidos. Depois de muito tempo, o etanol voltou a ser uma opção para o João Felipe na hora de encher o tanque. Eu mesmo final de semana eu ralo bastante aplicativo, deu uma melhoria bastante para nós. Em Goiás, o litro do etanol está sendo vendido em média a R$ 3,89, cerca de R$1 a menos que no início do mês passado. Em todo o Brasil, o preço médio do etanol caiu mais de 10% em um mês, de acordo com um relatório feito pela Agência Nacional do Petróleo. Apesar disso, seguindo aquela regra de que o etanol tem que valer no máximo 70% do preço da gasolina, abastecer com álcool só é vantajoso em 2 estados, Mato Grosso e São Paulo. Mas nos próximos levantamentos, outros estados devem entrar nessa lista. Ao menos 16 estados brasileiros e o Distrito Federal reduziram novamente o ICMS do etanol. De acordo com o Sindicato dos Produtores do Combustível, a queda é para corrigir uma distorção da lei que reduziu o ICMS dos combustíveis e deixou o imposto do álcool igual ao da gasolina. E o mundo inteiro valoriza o combustível limpo e renovável, justamente para que emita menos CO2, valorizando a saúde pública e o meio ambiente. Então, no Brasil teve essa distorção de, no primeiro momento, nivelar os combustíveis. Essa PEC minimiza um pouco esse efeito. Em São Paulo, por exemplo, o ICMS caiu de 13% para 9%. Em Minas, de 16% para 9%. Em Goiás, de 17% para 14%. O consumidor comemora. A gente tem que prestar atenção e abastecer, assim, quando vê que está caindo, a gente aproveitar para encher.
Agora a gente fala da varíola do macaco, porque subiu para 32 o número de casos confirmados da doença em Minas Gerais. Virginia Nalon, você tem os detalhes para a gente. Boa noite. Tenho sim, Salso. Boa noite para você. Dos 8 casos mais recentes registrados, 7 foram de Belo Horizonte e 1 de Governador Valadares. Todos os pacientes são homens com idades entre 22 e 46 anos. Eles estão estáveis e em isolamento. 2 foram internados por dificuldades de isolamento domiciliar. Entre os contaminados, existem casos de pessoas que não viajaram para fora e as autoridades acreditam que foram contaminados aqui na capital mineira. Além dos 32 casos confirmados, outros 30 estão em investigação. Salce. Obrigada, Virgínia. Nos destaques internacionais, os países da Europa registram recordes de temperaturas em meio a um dos verões mais mortais da história do continente. Pela primeira vez, o Reino Unido emitiu um alerta vermelho por causa do calor. Isso quer dizer que as altas temperaturas já podem matar. O recorde no país é de 38,7 graus Celsius. E nessa semana, pela primeira vez na história, a previsão é de ultrapassar os 40 graus. Cenário que os especialistas calcularam em 2020 que aconteceria apenas em 30 anos. As altas temperaturas e os longos períodos de seca deixam a Europa em alerta para incêndios florestais. Na França, mais de 12 mil pessoas estão desalojadas em Gironde. Na Espanha, os termômetros marcaram quase 46 graus. Em toda a Europa já foram registradas mais de 1.000 mortes por causa da onda de calor no continente. Aqui em Portugal, a Direção-Geral da Saúde identificou 238 vítimas, a maioria idosos. A verdade é que a expressão morrer de calor não é apenas uma metáfora. E de acordo com um estudo de uma universidade americana, as altas temperaturas podem matar de 27 maneiras diferentes. Além da desidratação, que sobrecarrega rins e coração e aumenta os riscos de problemas vasculares, o controle térmico do corpo também pode prejudicar outros órgãos. Isso porque o cérebro entende que é preciso enviar mais sangue para a pele, prejudicando a irrigação de órgãos como cérebro, coração, intestinos, fígado, rins, pulmões e pâncreas. A onda de calor na Europa acontece no mesmo momento em que representantes de 40 nações se reúnem na Alemanha para discutir o aquecimento global. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo para que os países reduzam a emissão de combustíveis e cumpram as promessas de financiamento dos países com renda menor. Diante da crise gerada pela guerra na Ucrânia, empresas japonesas pedem mais medidas do governo para enfrentar a alta dos preços. Do Japão, a correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações. Oi, Silvia, boa tarde para você aí. Olá, Salce. As empresas alegam que há um peso cada vez maior para suportar a alta dos preços de matéria-prima e de energia, além da desvalorização do iene, a moeda oficial do Japão. Uma pesquisa divulgada nesta segunda revelou que as empresas querem principalmente apoio financeiro, cortes de impostos sobre a gasolina e outros subsídios. O primeiro-ministro Fumio Kishida prometeu injetar o equivalente a mais de 200 bilhões de reais para ajudar famílias e empresas. Entre outras demandas, os empresários sugerem mais medidas para apoiar o gasto dos consumidores. Segundo a pesquisa, o país precisa de estratégias a longo prazo, como melhoria nos salários e o aumento da produtividade internacional. Salce. Obrigada, Silvia. E agora o futebol. No encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Cuiabá e confirmou a liderança da competição. A partida teve apenas um gol. Aos 4 minutos do segundo tempo, o lateral Mike ganhou a dividida no meio do campo e lançou para Gabriel Veron. O jovem atacante bateu de perna esquerda, sem chances de defesa para o goleiro. Com a vitória, o Palmeiras retoma a primeira posição no campeonato. O Atlético Mineiro termina a rodada em segundo. O Cuiabá é o 15º.
Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 horas da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, cuide-se. Tchau.